que a arquitetura traz, né? Além do que a gente vive dentro dela, mas dentro até dos próprios projetos, né? Que embora sejam inanimados, né? Eles podem ser mutáveis, analisados, né? Criticados no sentido de críticas construtivas, né? Eu sou muito a favor da colaboração e da gentileza, né? Então, as análises com bondade para o crescimento de ambos os lados são sempre muito bem-vindas. Dedico também as referências, porque é importante dedicar tempo em nossas vidas para saber o que está sendo produzido, o que já foi produzido, do quanto me senti feliz em cada museu que estive, em cada biblioteca. E, assim, foram poucas, né? Não sou uma pessoa muito viajada, não. Mas as poucas já são muito significativas, né? Muito importantes. Porque não é a quantidade que importa, é o envolvimento, é a concentração naquele momento, naquela experiência. Então, muitas vezes mais vale um museu bem visitado, bem analisado, bem vivenciado, do que um monte que você passa batido, né? E aí você nem lembra qual que é qual, de onde é onde, qual que é a história, né? Então, você poder fazer uma experiência real, que você possa estar lá, né, de corpo e alma, presencial realmente naquele lugar, ele é muito importante, né? Então, ele tem a ver com a qualidade realmente. Quando eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, eu era apaixonada pela biblioteca de lá da UFV. Mas, mais do que o espaço físico, o encanto estava em observar as pessoas usufruindo daqueles livros todos. Algumas vezes eu demorava para encontrar um lugar vazio para eu conseguir ler, de tanta gente que tinha. Eu acho que é uma biblioteca interessante para se visitar, para conhecer. Não sei hoje como que tá o uso dela, né? Mas há 15, 20 anos atrás, que a gente usava o celular só mesmo para fazer ligação e mandar mensagem, que não era, né, pelas redes sociais existentes hoje, né? Então, assim, eu fui ter o meu primeiro celular com 19 anos por estar morando lá em Viçosa, Minas, né? Então, aí nesses 700 quilômetros quase aí de distância, precisava ali de um celular, mas era só mesmo para fazer as ligações. Mãe, cheguei, né? Tô aqui, tô bem. Então, não é o uso que a gente faz hoje do celular, né? Então, não sei quanto hoje que o celular tirou ou não as pessoas lá da biblioteca, mas foi uma época em que a biblioteca era lotada. Até se você souber como está hoje, me avisa, né? Porque hoje eu já não tenho mais esse conhecimento, mas naquele momento era assim, fascinante. Acho que essa seria a palavra. Se olhar assim, você fala, gente, quanta gente está lendo, quanta gente gosta de livro, quanta gente gosta de estudar. É algo assim que foi algo que me surpreendeu, né? Muito. Ela é muito bonita pela vida que ela traz além dos livros, né? Então, algumas vezes eu demorava, né, para encontrar um lugar vazio, e eu saí então do meu quartinho, achando que eu estudava muito aqui, né? E aí de repente eu conheci uma realidade de estudo, né, em uma biblioteca, que eu vi que é incrível a quantidade de pessoas estudiosas. Eu lembro muito bem que quando eu entrei pela primeira vez lá, logo eu entendi porque eu precisei fazer cursinho para passar na faculdade. Quando eu estava no colegial, eu estudava tanto, mais tanto, mais tanto. E eu tinha certeza que eu ia passar no vestibular logo saindo do terceiro colegial. E conforme os resultados foram saindo, né, Unicamp, Unesp, USP, eu entendi, né, lá naquela biblioteca, o porquê que eu não fui aprovada. Porque a gente vive no nosso quartinho, mas o mundo é muito maior, e tem muita gente, cada um vivendo no seu quartinho, né? E aí, então, quando você chega numa biblioteca daquele tamanho e vê o tanto de gente estudando, e esse tanto de gente, cada um estava no seu quartinho, né?
você entende a dimensão, né, a mudança de compreensão que a gente tem, né, sobre o que é nosso e o que é do outro, né, sobre o nosso conhecimento, que não é só a gente que tem um bom conhecimento, né, tem muita gente boa aí que muitas vezes está escondidinho, quietinho, né, e a gente não conhece, mas está aí, estudando igual você, né. Então, a biblioteca me apresentou esse monte de gente que ficava cada um aí em seu quartinho. E então eu vi, né, o quanto é incrível, o quanto é positivo, o quanto dá resultado você estudar, né, o quanto pode agregar, né, na sua vida, poder estar aí estudando e que você não é a única, não é o único, embora às vezes a gente pensa, né, poxa vida, mas eu estudo tanto, né, e tem muita gente estudando muito, 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 né, então eu não fui aprovada ali na saída do terceiro colegial, mesmo estudando das 7 da manhã às 9 horas da noite, né? Também não é só uma questão do quanto você estuda, é o momento em que você está na vida que por algum motivo, né, você precisa amadurecer, às vezes. Então, aquele 1 ano de vestibulinho, de pós, né, o terceiro colegial, ele foi importante para o meu amadurecimento para poder viver 700 quilômetros de distância dos meus pais. Então, às vezes a gente acha que a gente está pronto, mas há sempre algo a aprender. Sempre. Então, por mais que eu achasse que esse estudo de 7 da manhã às 9 horas da noite, né, entre as aulas e os plantões e leituras e tudo ali, naquele período ali da faculdade, mesmo do colegial, mesmo achando que fosse ser suficiente para a faculdade, tem muito para a gente crescer, não só de conhecimento técnico, né? Mas a gente precisa conhecer muito mais de vida de pessoas do que propriamente de técnica, né? Porque há muito das relações sociais e das suas relações, né? Como você vai viver e lidar com muitas situações, muitos problemas que eles sempre vão existir em cada fase da vida. Então, às vezes, 1 ano é importante para agregar algum conhecimento para que você possa, né, ir mais longe. Então, ao entrar naquela biblioteca e ver tantos jovens lendo, eu entendi que não era a única, não era só eu que merecia, eu achava que eu merecia, mas cada um deles ali acreditava nisso também. E então eu conheci histórias fantásticas de luta, de superação, de tantos amigos e colegas do Brasil e do exterior, que me mostrou o quanto o mundo está repleto de pessoas fenomenais, geniais, incríveis, no anonimato, né? E cada uma que passou pela minha vida, eu sou imensamente grata. Então, se você também esteve na biblioteca de Viçosa entre 2005 e 2010, vou ficar muito feliz também de saber, né, dessa sua sensação, né, de estar lá naquela biblioteca. Eu realmente foi algo assim que mudou, né, uma chavinha ali da compreensão de mundo, sabe? Parece algo muito simples, mas foi uma grande mudança. Então, por isso que uma parte da dedicação eu coloco as referências, né? Quando a gente busca uma leitura, quando a gente busca um livro, nós estamos enriquecendo as nossas referências. Porque já imaginou você viver a sua vida inteira sem saber da história do outro, sem saber do que o outro produziu, né? Então,
essa questão da gente buscar referências para ampliar o nosso conhecimento, ele é muito válido, muito válido. E boas referências. Então, assim, sem pretensão de estar produzindo uma referência aqui, não deixa de ser uma forma de apresentar uma referência, porque muitas vezes nós buscamos referência de grandes arquitetos, de grandes profissionais, e então assim, eu tenho 20 livros de referência dos grandes nomes da arquitetura, 20 grandes nomes. Mas quantos são os arquitetos? Então assim, só na minha cidade, que é uma cidade pequena de 70 mil habitantes, né, você tira aí o que é criança, tal, vê, né, o quanto que tem de profissionais mesmo, e o quantos estão na área, né, de arquitetura, são mais de 20, entende? Só na minha cidade. Então, você ter grandes nomes como referência é o básico, né, esses grandes nomes. Mas entrar, né, no mundo, digamos assim, eles viveram no mundo real, mas aproximar dos profissionais que estão trabalhando na sua época, na sua região, com as técnicas, o conhecimento que você também trabalha, pode ser muito positivo para o seu repertório. Então, parte dessa dedicatória às referências, ela é um pouco disso, para te animar, para te incentivar a ser o seu melhor profissional, né? Como você vai trabalhar em um projeto de kitnet, de menos aí, né, de 30 metros quadrados, você vai fazer o seu melhor. Se você estiver trabalhando com 300 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, 30.000 metros quadrados de projeto, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu melhor. Então, temos aí grandes profissionais que, embora muitas vezes a gente não os conheça como grandes referências, são muito importantes. E eu tenho algo que eu acredito muito, que é assim, cada casa, cada projeto, cada família importa. Então, cada família que você atende, cada pessoa que você atende, não é uma questão de eu fiz 100, 1.000, né, 1 milhão de projetos ou de metros quadrados. Não é uma questão de quantidade, e sim da qualidade, do quanto você atendeu com amor, com responsabilidade, com profissionalismo, com dedicação, o quanto você pôde mudar, impactar na vida de alguém. Então, muitas vezes os nossos clientes, eles são adultos, mas os filhos utilizam do espaço, não é? Os avós, terceira idade, então o seu projeto, ele tem a acessibilidade para uma cadeira de rodas ou para um carrinho de bebê. O seu projeto, ele tem a preocupação com as quinas que as crianças e até a gente vive se machucando e batendo canela, joelho, cabeça, ou se uma criança escorrega e cai, se machuca. Então, assim, como que tem sido, né, a preocupação? Eu já vi alguns casos de muito preocupados com capas de revistas, né? Então, eu acho muito importante entender que alguém está vivendo nos nossos projetos e que é muito importante os nossos móveis, o fluxo, as nossas preocupações na hora de desenhar, né, sejam voltadas para o bem-estar, para quem vai estar ali pisando no seu desenho. A gente faz o desenho 2D e ele cresce. Ele ganha ali
ganha parede, ganha piso, ganha janela, ganha os móveis, ganha tudo, e alguém está ali, andando, pisando, dormindo, né? Então é muito importante a gente ter um repertório de informações muito amplo sobre as necessidades, sobre as necessidades de uma mãe, as necessidades de uma criança, as necessidades de um idoso. Quanto mais amplo o seu repertório, as suas referências sobre os vários tipos de clientes, os vários tipos de programas de necessidades, maior a sua visão para solucionar o quebra-cabeça dos projetos e não cair nas mesmices. Então, eu já fui em alguns espaços, né? Então, assim, eu fui a uma clínica recentemente que tinha uma mesa de centro toda em vidro. Vidro corta, correto? Os 4 cantos vivo, com uma borrachinha, assim, no canto. Uma cantoneirinha lá de silicone. Por quê? Até eles resolverem colocar aquela borrachinha naquele quadrado de vidro a 40 centímetros do chão, muita gente deve ter batido a canela lá. Muita gente deve ter batido a canela e ter se machucado. Então, são algumas coisas que a gente né, precisa estar atento sobre os detalhes que fazem realmente a diferença e estarmos atentos a esse uso. Não é só um desenho. O projeto ele não é só um desenho. Ele vai oferecer uma vivência naquele espaço. Então, as referências, eu acho que elas são muito importantes, porque quando, principalmente estudante, que entra no mercado, a gente vem com muita teoria, né? Animado, empolgado, com muita teoria. E muita da teoria que a gente estuda são dos grandes nomes, que fizeram muitas vezes grandes obras. E a gente precisa enriquecer os nossos conhecimentos, nosso repertório das pequenas obras também, né? De salas de recepção, de clínicas, de casa, porque uma mesa dessa, por exemplo, numa clínica, numa recepção, em que tem todo o perfil de criança a idoso, era algo que no sentido não no sentido de segurança do trabalho, porque as pessoas que estão ali não estão trabalhando, embora algumas estejam também, né? Mas é uma sala de recepção, é para qualquer pessoa que está ali esperando ser atendido. Então, você vai para uma clínica para ser atendido sobre algum problema, e aí, de repente, você chega lá e você tem um outro problema. Você corta a tua perna, você escorrega, bate, né, a criança, bate, né, cabeça, alguma coisa. Então, é um monte de detalhes. A arquitetura, ela, assim, é um universo muito amplo. Assim, eu diria até quase que infinito, de tantas informações que a gente tem que ter. Então, o que eu trago como referência é muito pouco, é 0,000%, mas é o meu 0,00% de contribuição que eu posso oferecer com um pouco da experiência que eu tive, que eu posso estar ajudando. Então, se por um acaso eu encontrar um dia na rua alguém que me diga, olha, em uma clínica eu não botei a mesa quadrada como mesa de centro e ela é redonda e não é algo assim tão cortante, né? E seja algo mais macio, um tampo de madeira, né? Algo que não machuque, redondo. Já vou ficar muito feliz. Então, às vezes, uma pessoa que você toque já é algo muito grandioso. Então, assim, toda a vida importa, todo trabalho importa, todo projeto importa.